E aí, pessoal, tudo certo? Hoje vamos direto ao ponto, falar sobre fisiologia menstrual. Primeiro, eu já quero começar a falar para vocês que esse assunto é extremamente importante para a gente conseguir entender os outros assuntos da gineco. Então, saber dominar a fisiologia menstrual, o ciclo menstrual, vai ser essencial para a gente conseguir entender lá na frente a menorreia, para quando a gente for falar de anticoncepção, quando a gente for falar de síndrome dos ovários policísticos, até quando a gente for falar de infertilidade. Muitos assuntos da GO, na verdade da obstetrícia também vai ser importante quando a gente falar de gestação, então tudo vai girar em torno da fisiologia do ciclo menstrual. Então a gente precisa saber quais são os hormônios que atuam, o que cada hormônio estimula, o que ele provoca no organismo feminino a partir do momento que ele está atuando. Então essa aula é muito importante, tá bom? Então vamos lá. Como eu vou falar para vocês agora sobre fisiologia menstrual, isso está muito envolvido com hormônio. Então acaba a gente pegando uma parte da endocrinologia para conseguir explicar isso aqui. E como quase tudo na endocrinologia gira em torno de eixo, né? O nosso famoso eixo hipotálamo, hipófise, alguma glândula, a gente vai falar aqui sobre esse eixo. Então a gente vai falar aqui como é do sistema reprodutor, a gente vai falar do eixo hipotálamo, hipófise, gônada. Como é no sistema reprodutor feminino, a gônada que a gente vai falar na verdade, é o ovário. Então vou falar aqui agora para vocês sobre o eixo hipotálamo, hipófise e ovariano. E esse eixo é formado por hipotálamo, hipófise e ovário. Cada compartimento desse vai ser responsável pela produção de um hormônio. Então, como a gente já sabe, o hipotálamo produz um hormônio que estimula a hipófise a liberar outro hormônio que estimula uma glândula, que no caso é o ovário. Então, tudo começa com a liberação pelo hipotálamo do GnRH. O GnRH é um hormônio hipotalâmico que começa a ser liberado no organismo feminino quando a menina entra na puberdade, tá certo? A partir do momento que a menina entra na puberdade, começam-se os pulsos do GnRH. Repare que eu falei pulsos. Por quê? Porque a secreção do GnRH é uma secreção pulsátil. E essa secreção pulsátil vai ser essencial para a liberação dos hormônios hipofisários. Então, o GnRH ele pulsa em determinada frequência e em determinada amplitude. E a depender da frequência e da amplitude que ele vai se pulsando, a gente tem liberação de FSH ou de LH, que são os dois hormônios hipofisários responsáveis aqui pela reprodução. Então, se eu tenho a pulsação do GnRH numa frequência mais alta e numa amplitude mais baixa, a hipófise entende que eu tenho que liberar o FSH. Quando eu tenho a pulsação do GnRH numa frequência mais baixa e em uma amplitude mais alta, a hipófise entende que está na hora de liberar o LH. O que é o FSH? O que é o LH? O FSH é o hormônio folículo estimulante e o LH é o hormônio luteinizante. O FSH, que é esse hormônio folículo estimulante, ele vai servir para estimular folículo. E aí eu preciso relembrar de vocês algumas questões lá da infância, né? Lá da embriologia, muito rápido. O que acontece? Quando a gente tem, né, na nossa infância, na verdade já na formação intrauterina de uma menina, já começa a produção dos folículos. E a menina já nasce com a quantidade de folículos que ela vai ter para a vida toda. Ao longo da vida da menina, ela vai perdendo esses folículos, desde a vida intrauterina por um processo que a gente chama de atresia, que é a involução desses folículos. Mas a gente já tem uma quantidade pré-determinada de folículo. Então, a partir do momento que a gente passa pela infância e chega na puberdade, esses folículos eles vão começar a ser estimulados para a menina entrar no seu período fértil, né? No seu período reprodutivo, que a gente chama de menarque. Então, quando a gente chega na puberdade, ocorre a liberação pulsátil do GnRH e o GnRH vai estimular a nossa hipófise a liberar o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Esse hormônio folículo estimulante, que vai começar a atuar na puberdade, ele vai recrutar alguns folículos para esses folículos começarem a se desenvolver e um deles se desenvolver bastante, que a gente vai chamar de folículo dominante. Esse folículo vai se desenvolver ao ponto de conseguir romper e fazer a ovulação e dar continuidade ao ciclo, que a gente vai ver daqui a pouquinho com mais detalhe. Então, resumindo aqui até então, a gente tem a liberação pelo hipotálamo do GnRH de forma pulsátil. Essa pulsação do GnRH na alta frequência vai estimular a hipófise a liberar o FSH. O FSH, por sua vez, vai agir lá no ovário e vai estimular as células ovarianas a produzir o estrógeno, né, o estrogênio, sobretudo o estradiol, e uma substância chamada de inibina A. Beleza?
Quando a gente tem a liberação dos hormônios produzidos pelo ovário, o que a gente quer com esses hormônios liberados pelo ovário é justamente atuar sobre um outro compartimento que a gente tem, que é o útero, especialmente o endométrio. Então a gente vai ver que o estrógeno ele vai atuar diretamente no endométrio e o outro hormônio que a gente tem, que é a progesterona, vai atuar também diretamente no endométrio para produzir as alterações endometriais que vão ser importantes para a continuação do ciclo menstrual. Então, voltando aqui, GnRH estimula a hipófise e libera FSH. O FSH estimula o ovário a produzir estrogênio e inibina B. Tudo na endocrinologia, a gente tem um conceito de feedback. Então, quando a gente já tem a produção de um hormônio que o outro hormônio estimulou ele a ser produzido, quando esse hormônio está numa quantidade ideal, uma quantidade adequada, esse hormônio fala para a hipófise que ela não precisa mais ficar liberando o hormônio folículo estimulante, porque já tem uma quantidade considerável do estrogênio. Então, esse estrogênio vai agir no mecanismo de feedback negativo, ou seja, uma retroalimentação negativa que vai falar para a hipófise assim, chega de liberar FSH porque aqui já está bom de hormônio de estrogênio. Então, a gente tem esse feedback negativo do estrogênio com relação ao FSH. E, por sua vez, o FSH vai agir no feedback negativo lá para o GnRH. Então, eu tenho aqui já que a FSH estimulou o meu ovário, eu já estou produzindo bastante estrogênio. Quando eu chego num pico de estrogênio, tá certo? Eu cheguei num pico de estrogênio e esse pico de estrogênio ele é mantido, eu vou fazer um mecanismo agora de feedback positivo e vou estimular a liberação do outro hormônio hipofisário que é o LH. Então, quando eu tenho uma elevação do estrogênio e uma elevação sustentada desse estrogênio, eu tenho a liberação do LH. E é o LH o principal hormônio responsável pela ovulação. Então a gente vai ver daqui a pouco que para ocorrer a ovulação eu tenho que ter um pico de LH. E o LH vai estimular o ovário a liberar a progesterona. A progesterona vai ser um outro hormônio que vai ser responsável por estimular o endométrio também. E a gente vai ver qual vai ser a ação específica do estrógeno e da progesterona no meu endométrio. Fechou? Claro, se eu tenho um feedback negativo do estrogênio com o FSH, eu tenho também um feedback negativo da progesterona com o LH, quando a gente já tem uma elevação de progesterona suficiente. Então a progesterona vai lá e inibe a hipófise a liberar o LH, porque já tá bom de LH ali para aquela fase. Beleza? Então, resumindo, GnRH estimula a hipófise e libera a FSH. A FSH vai lá no ovário e estimula o ovário a produzir o estrogênio e a inibina B. O estrogênio vai aumentando de quantidade e isso vai inibir a liberação do FSH, fazendo esse feedback negativo. À medida que o estrogênio aumenta de quantidade, ele faz um pico e esse pico fica estável, a gente tem agora a liberação do LH, que vai ser o hormônio responsável pela ovulação. O LH estimula o ovário a produzir progesterona. Quando a progesterona já está em níveis elevados, a progesterona vai no mecanismo de feedback negativo e inibe a hipófise e liberar o LH. Beleza? Esses dois hormônios vão produzir alterações no útero, especialmente no endométrio, que a gente vai ver daqui a pouco. E aí, quando eu falo da fisiologia menstrual, eu tenho que lembrar de uma coisa que é extremamente importante, que são a teoria das duas células, duas gonadotrofinas. Por quê? Como é que vai ser produzido esses hormônios, principalmente o estrógeno, lá no nosso ovário? É isso que a gente vai ver agora. Então, agora eu já vou mostrar uma imagem para vocês, onde a gente vai ver a célula ovariana. Então, a partir do momento que eu tenho recrutação dos folículos, né, com o meu FSH, que vão recrutar os folículos para esse folículo ser estimulado a partir do momento que eu tenho recrutação de folículo. Então, eu recruto mais ou menos 12 folículos por mês. Esses folículos que vão ser recrutados, eles vão começar a se desenvolver. À medida que eles vão se desenvolvendo, um folículo se torna dominante. Por quê? Porque tem mais receptor de FSH. Por que um folículo tem receptor de FSH? Especialmente a gente não sabe muito bem. Mas um folículo ele acaba se dominando porque ele acaba tendo mais receptor de FSH. E esse folículo dominante é o folículo que vai se romper, né, promovendo a ovulação. E aí, quando a gente já tem um folículo bem desenvolvido, a gente tem aqui esse folículo maduro, que é o da imagem. Então, aqui a gente percebe que existem algumas camadas de célula. Uma camada mais externa, deixa eu colocar aqui a canetinha para vocês. Uma camada mais externa, que a gente vai ver aqui, que é formada pelas células da teca. Então, eu tenho uma teca externa e uma teca interna, e uma camada mais interna, que é formada pelas células da granulosa. Por que isso é importante? Porque essas células, essas camadas, vão ser as responsáveis pela formação dos nossos hormônios. Então, a célula da teca, ela vai ser influenciada pelo hormônio LH. E a célula da granulosa, ela vai ser influenciada pelo hormônio FSH. O que o hormônio LH na teca vai fazer? Ele vai promover a conversão do colesterol
em androgênio. Então, em androstenediona e em testosterona. Então, o LH vai lá na célula da teca e estimula o colesterol que entra pela célula da teca e se transforma em androgênio. Então, a gente vai visualizar a formação de fora para dentro. Lembra que a teca está mais externa, a granulosa está mais interna. Formação de fora para dentro, a gente tem colesterol entrando na célula da teca e o LH estimula a conversão do colesterol em androgênio, androstenediona e testosterona. E aí essas substâncias vão entrando um pouco mais. À medida que elas entram um pouco mais, elas entram na célula da granulosa. E na célula da granulosa, o que o FSH vai promover? Vai promover a conversão do andrógeno, ou seja, da androstenediona e da testosterona, em estrogênio, ou seja, em estriol e em estrona, tá certo? Como é que o FSH faz isso? A partir da estimulação da aromatização, ou seja, da aromatase, que é uma enzima que vai promover essa conversão do andrógeno em estrogênio. Beleza? Então aqui uma imagenzinha só para resumir o que eu falei. A gente tem as células da teca e as células da granulosa. Nas células da teca a gente tem a ação do LH, que promove a conversão de colesterol em andrógeno. Lá na célula da granulosa esse andrógeno entra e vai ser, através de um processo de aromatização, né, pela aromatase, ser transformado em androgênio sob estímulo do FSH. Como eu fiz para lembrar o que é estimulado pela teca, na verdade qual hormônio que estimula a teca e qual hormônio que estimula a granulosa. Eu fui com uma coisa bem besta mesmo. A teca, ela tem 4 letrinhas só, então ela é menor, uma palavra menor. O LH também tem menos letras. Granulosa tem mais letras, FSH tem mais letras. Foi assim que eu fiz para lembrar. Um macete bem besta, mas me ajudou bastante. E como que eu sei que começa com colesterol, que se transforma em andrógeno, e depois é um andrógeno que vai para estrogênio na granulosa? Então, teca tem CA, colesterol e andrógeno. Então, isso serviu para eu lembrar. Se servir para você lembrar também, já está de bom tamanho. Então, é isso que é a teoria das duas células e duas gonadotrofinas, e são coisas que acabam aparecendo em prova, tanto prova de faculdade quanto prova de residência. Beleza? Amarrou esse conceito? Então vamos lá agora ver como é formado, né, o ciclo menstrual. O ciclo menstrual ele vai ser dividido didaticamente em ciclo ovariano e ciclo endometrial, mas as coisas vão estar acontecendo ao mesmo tempo. Aqui a gente vai dividir para a gente conseguir entender o que acontece no ovário e o que acontece lá no útero. Então vamos começar falando sobre o ciclo ovariano. O que ocorre no ciclo ovariano? A gente tem o recrutamento dos folículos, ele ocorre lá no ovário. Então eu tenho folículos que são folículos imaturos, folículos que ainda estão bem primordiais. Esses folículos eles vão ser recrutados, eles vão ser estimulados e vão se tornar aquele folículo dominante que vai ficar grandão, bonitão e vai romper para ovulação. Então o que acontece inicialmente? A gente tem o ciclo ovariano dividido em algumas fases. Eu tenho uma fase folicular, eu tenho uma fase ovulatória e eu tenho uma fase lútea. Alguns autores só falam que existem duas fases, que é a fase folicular e a fase lútea. E a ovulação acaba sendo um fenômeno, ovulação. Mas isso aí não vai implicar em nada, só nomenclatura. O que a gente precisa entender aqui é como que ocorre cada fase e o que tem de importante em cada fase. Então vamos começar falando da fase folicular. O que é a fase folicular? É a fase de recrutamento dos folículos, que a gente vai ter a liberação do FSH, o FSH vai estimular o folículo. Então a gente tem ali o folículo primordial, que a partir do momento que ele for recrutado, ele vai se desenvolvendo, vai formando o folículo primário, esse folículo primário vai crescer, vai se transformar em um folículo maduro. E esse processo de desenvolvimento folicular estimulado pelo FSH, e à medida que esses folículos vão sendo estimulados, a gente vai tendo liberação de estrogênio, é o que a gente chama da fase folicular. Então, o que eu tenho de importante na fase folicular? Aumento do FSH, inicialmente, que vai estimular a produção de estrogênio e inibina B. Então, eu já tenho essa elevação de FSH com elevação de estrogênio. Lá no final da fase folicular, eu vou ter o quê? Uma redução dos níveis de FSH, porque o estrogênio vai estar fazendo seu feedback negativo. A gente vai ver daqui a pouco num gráfico que a progesterona ela também já começa a ser liberada na fase folicular, só que em muito menor quantidade. Assim como a LH, que também já começa a ser liberada na fase folicular, só que em menor quantidade, tá? Então, a partir do momento que a gente tem o desenvolvimento do folículo, esse folículo já vai estar pronto para sofrer o rompimento. E quem é que vai fazer esse rompimento do folículo? É justamente o pico do estrógeno, que vai ser um pico permanente, vai estimular a liberação do pico do LH. Então, depois do pico do LH, cerca de até 36 horas após o início da liberação do LH, a gente tem o processo de ovulação. Por quê? Porque o LH vai estimular a produção de prostaglandinas, a produção de enzimas proteolíticas que vão favorecer o rompimento do folículo. E aí a gente tem a ovulação, que é quando a gente tem a liberação do ovócito secundário. A partir da ovulação, duas coisas podem acontecer. Ou a mulher pode engravidar,
a mulher pode continuar o ciclo dela, se não tiver espermatozoide para fecundar o óvulo. Se tiver espermatozoide para fecundar o óvulo, aí a gente vai falar sobre obstetrícia. Vamos supor, obviamente, que não tem espermatozoide para fecundar o óvulo. O que vai acontecer? Esse folículo, ele vai ser liberado e depois ele vai ser destruído na cavidade, né, na verdade nas trompas, porque não vai ter espermatozoide para fecundar. Então, a partir do momento que a gente tem a liberação do ovócito, que é a ovulação, a gente vai ter a formação do corpo lúteo. E aí a gente vai entrar na fase lútea. O que é o corpo lúteo? É justamente esse folículo que ficou sem o ovócito. E o corpo lúteo, ele vai ser responsável pela produção do segundo hormônio ovariano que a gente tem, que é a progesterona. Então, quando a gente tem a liberação do corpo lúteo, ele começa a produzir bastante progesterona. E esse corpo lúteo, ele não vai ficar sustentado ad eterno. Se a gente não tem a fecundação, a gente não tem produção de HCG e a gente não tem sustentação do corpo lúteo, porque quem sustenta o corpo lúteo na gestação é o HCG, até a formação da placenta e a placenta começar a produzir a progesterona. Então, se eu tenho um óvulo fecundado, né, quando eu tenho a ovulação e esse óvulo vai ser fecundado, eu tenho liberação de HCG, o HCG sustenta o corpo lúteo e o corpo lúteo segue produzindo progesterona. Se eu não tenho a fecundação, esse corpo lúteo ele vai produzir progesterona no início, mas ele não vai se sustentar. Então, ele vai começando a se regredir, formando o corpo albicans e acabar com o ciclo. E a partir do momento que a gente tem a redução da progesterona, a gente começa a ter uma desinibição do eixo, né, hipotálamo e hipófise, porque a progesterona faz um feedback negativo com LH, o estrogênio está fazendo um feedback negativo com FSH. Mas se eu tenho involução do corpo lúteo, eu vou ter redução dos níveis desses hormônios, tanto da progesterona quanto do estrogênio. E se eu tenho redução desses hormônios ovarianos, eu acabo retirando o feedback da hipófise e a hipófise começa a liberar de novo o FSH para começar o ciclo novamente. Beleza? Então é isso que acontece aqui no ciclo ovariano. Outra coisa importante para deixar amarrado aqui é que a fase lútea, que é a segunda fase do ciclo, ela é mais ou menos fixa, ou seja, ela normalmente dura 14 dias. A primeira fase ela acaba sendo mais variável. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é o seguinte, se eu tenho uma paciente que menstruou hoje, ou seja, que sofreu uma descamação endometrial, que a gente vai ver daqui a pouco, hoje, isso significa que há 14 dias atrás ela ovulou. Por quê? Porque essa segunda fase, que é a fase lútea, ela é mais ou menos fixa. Ela dura cerca de 14 dias. Então, quando eu tenho variabilidade, né, variação dos ciclos entre as mulheres, normalmente é por conta da primeira fase, que muda de uma para outra. Então, isso são as coisas mais importantes que a gente tem no ciclo ovariano. Beleza? E aí agora a gente vai ver o que acontece no ciclo endometrial. E pra gente entender, eu coloquei esse gráfico aí que tem as variações hormonais. Então, dos hormônios da hipófise, dos hormônios do ovário, que acontece lá no útero. Então, vamos olhar aqui para a imagem pra gente entender. E aqui, se a gente já entendeu o ciclo ovariano, entender aqui o que acontece no endométrio fica muito fácil. Então, inicialmente, a gente tem a liberação do FSH para estimular folículo, certo? Então, eu tenho um aumento do FSH, o FSH estimula o ovário, começa o aumento do estrogênio, o estrogênio começa a inibir a produção do FSH, porque já tem uma quantidade suficiente, e o próprio estrogênio também sustentado vai fazer o pico do LH. Quando ele estimula o pico do LH, o folículo se rompe, ocorre a ovulação. A partir do momento que ocorre a ovulação, a gente tem aumento de progesterona pelo corpo lúteo. Essa progesterona vai agir no LH, fazendo um feedback negativo, reduz os níveis de LH. Se eu não tenho fecundação do óvulo, eu tenho uma regressão do corpo lúteo, reduz os níveis de progesterona e os níveis de estrogênio e eu começo o ciclo todo novamente. Perceba nesse gráfico aqui que eu tenho produção de progesterona desde o início do ciclo, pouca mais tenho, só que predomina o estrogênio na primeira fase do ciclo. Na segunda fase do ciclo, eu tenho ainda produção do estrogênio, mas predomina a progesterona. Isso é importante a gente saber que a gente está falando de predominância hormonal. Não significa dizer que na primeira fase só tem estrógeno e na segunda fase só tem progesterona. Não é isso. Mas predomina estrógeno na primeira, predomina progesterona na segunda. O que acontece aqui no endométrio? A gente vai ter o que a gente chama de fase proliferativa, que é a primeira fase do ciclo, que corresponde à nossa fase folicular, e a fase secretória, que vai corresponder à nossa fase lútea. O que ocorre na fase proliferativa? Obviamente, proliferação das glândulas endometriais. Para quê? Para a gente justamente ir preparando o útero para receber um embrião, tá certo? Então, começa a proliferação do endométrio
pelo estrogênio. O estrogênio é um hormônio proliferador, então ele prolifera endométrio, aumenta glândulas, aumenta a vascularização, aumenta tudo isso. E na segunda fase, que é a fase secretória, que vai ser por ação da progesterona, a gente vai ter aumento da secreção, vai realmente preparar o organismo para a gestação. Progesterona é um hormônio em prol da gestação, tá certo? Por isso que a gente precisa da produção de progesterona pelo corpo lúteo, que vai ser sustentado pelo HCG quando a paciente engravida. Então, lembra, primeira fase do ciclo. Quando eu falo do ovulatório folicular, estou falando da fase proliferativa endometrial. Quando eu falo da segunda fase do ciclo, que é a fase lútea, eu estou falando da fase secretória endometrial. Beleza? E aí, isso vai ser provocado pela progesterona. Se eu não tenho fecundação, ocorre redução desses hormônios, tanto estrógeno quanto progesterona, e por conta dessa privação hormonal, eu vou acabar tendo uma descamação do endométrio. Por quê? Porque não chegou o embrião para correr a nidação e prolongar, né, e prosseguir com a gestação. Então, por isso que eu tenho uma menstruação, que é a descamação endometrial. Quando eu tenho essa descamação endometrial, eu já tenho uma redução dos níveis, né, de estrógeno e progesterona, já retirei o feedback negativo da hipófise e começa o ciclo todo de novo, tentando preparar o organismo materno para uma gestação que talvez possa acontecer no próximo mês. Beleza? E aí agora eu vou colocar isso aqui pra gente resumir tudo isso. Essa imagem é bem legal porque a gente consegue ver o que acontece no ciclo ovariano e a gente vê o que acontece no ciclo endometrial. Eu tô enchendo o saco de vocês, batendo na tecla o tempo inteiro sobre hormônios e o que acontece em cada fase, porque isso é bem importante, tá? Então aqui, mais uma vez, de olho na figura. Aqui em cima eu tenho o ciclo ovariano, aqui eu tenho as alterações hormonais e aqui eu tenho o que acontece no endométrio. Então, a mesma coisa aqui, ó, ocorre recrutação do folículo. E eu não vou repetir tudo de novo, eu vou falar aqui só das principais coisas que a gente tem que lembrar. Então, para ocorrer a ovulação, eu preciso de LH. Então, qual é o hormônio responsável pela ovulação? LH. Quando é que ocorre a ovulação? Assim que tem o pico do LH, ocorre a ovulação? Não. A ovulação ocorre cerca de 32 a 36 horas após o início, né, do aumento do LH, ou, na verdade, após cerca de 10 a 12 horas após o pico máximo do LH. Então, isso significa que aqui, ó, quando o LH está no seu pico máximo, a ovulação vai acontecer aqui, ó, 10 a 12 horas após. Então, isso às vezes é importante porque cai em questão de prova. Então, hormônio responsável pela ovulação, LH. Hormônios que estão na primeira fase do ciclo, predominantes na primeira fase do ciclo, FSH, estrogênio e inibina B. Hormônios predominantes na segunda fase do ciclo, inicialmente o LH, né, quando tem o pico que ocorre antes da ovulação, mas principalmente progesterona e inibina A, que vai ser uma outra substância também responsável por fazer o feedback negativo lá com o LH. Beleza? E, obviamente, fase proliferativa, que é a fase responsável, né, na verdade, quem é responsável pela proliferação endometrial é o estrogênio, e depois a fase secretória, que quem vai fazer isso é a progesterona. E lembra que a progesterona é um hormônio em prol da gestação. Então, sem progesterona a gente não tem gestação. Por isso que é tão importante permanecer o corpo lúteo quando a gente tem uma paciente que ocorre a fecundação. E quando a gente não tem essa fecundação, não tem HCG, não sustenta o corpo lúteo, a progesterona cai. Beleza? Então, pessoal, era isso que eu tinha de mais importante para falar para vocês sobre o ciclo menstrual. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Até as próximas aulas.